Então tá bom, chuchus, vamos chegar? Vamos fazer uma prática bem simples só pra gente chegar. Ai, ai. Então, vamos lá, amores. Vamos fazer essa prática simples que pode ser tão preciosa, especialmente quando as coisas complicam, que é de trazer a consciência para o corpo e cultivar a nossa presença aberta, livre, clara. Então, vamos gentilmente nos dando conta de onde nós estamos, primeiramente. Nesse momento, ouvindo sons ao nosso redor, sentindo a temperatura do lugar onde nós estamos. Sentindo os apoios do nosso corpo, na cadeira, no chão. Sem precisar estreitar o foco da nossa atenção. A gente pode continuar descansando, com a nossa consciência completamente aberta e reconhecendo tudo que está sendo apresentado para ela neste momento, sem precisar estreitar esse foco, só percebendo tudo que está sendo apresentado para ela. Se fosse uma luz iluminando todas as nossas experiências. Então, sente os apoios do corpo no chão, na cadeira, sente os movimentos no corpo que estão associados à respiração. Mas observa a diferença entre focar, estreitar o foco da atenção em alguma sensação e só perceber essa sensação sem estreitar o foco, de uma forma bem solta, relaxada. Pode até ser que a gente passeie um pouco pelas sensações, mas de uma forma relaxada. Nota que também, além das sensações físicas que chegam até a consciência pelos órgãos dos sentidos, a mente continua produzindo pensamentos e trazendo imagens, fazendo o que ela faz o tempo todo. Nota isso também como parte da experiência desse momento. Igual sem precisar estreitar o foco, sem ser arrastado pelo que surge na mente. Esse lugar de consciência clara, que percebe tudo que está presente, cognoscente, que é um termo mais técnico. Desse lugar, descansa e só se abre, perceber o que vier, o que estiver presente. Sem se agarrar e sem querer se afastar de nenhuma experiência. Nem se agarrar a experiências agradáveis e nem querer acabar com experiências desagradáveis. Notando experiências que são neutras também. A gente poder descansar mais e mais profundamente na nossa própria consciência, no momento presente, a gente precisa cultivar essa qualidade de imparcialidade ou de equanimidade.
É assim que a gente mantém a mente aberta, consciência aberta, clara, como a Lama está apontando aqui nesse trecho que nós estamos estudando do livro. E agora a gente pode voltar, fazer os olhinhos, se preparar para não encerrar essa prática. Ontem, me dá uma alegria. Ontem, tá, na aula do Einstein, tinha um grupo apresentando um trabalho e um dos alunos conduziu uma prática e falou isso no final. Me dá uma alegria. Agora vamos se preparar para não encerrar essa prática. Que bonitinho. Então, fofuras, vamos seguir aqui no nosso estudo. A Lama está falando sobre. Deixa eu ver o chat aqui. Bom dia, Ana. Bom dia, Lina. Bom dia, Rei. Bom dia, todo mundo. Oi, Ritinha. Então, a Lama está falando isso, né? Como é que a gente mantém a nossa mente. Fiz aqui. A nossa mente aberta, né? Então, nos habituarmos à abertura. Vamos lá. Vamos ver o que que ela vai falar agora. Então, ela tá falando de exagero, de negação, quer dizer, a gente rejeita alguma experiência ou a gente exagera, né? São outras formas de falar de desejo, o apego, que exagera, né? Na verdade, o apego é isso. Como diz o Lama Alonso, ele fala assim, o apego, ele... Deixa eu ver se eu lembro do jeito que ele fala, que engraçado. Ele, ele pega as qualidades negativas de alguma coisa que a gente está pegado, né? Vamos supor, a gente está pegado essa garrafa. Aí, sei lá, a qualidade negativa dela. Aí ela não fecha direito, por exemplo, né? Se eu fechar essa tampa aqui, virar, escorre água, não fecha direito. Mas como eu sou muito apegada a essa garrafa, eu nem ligo para isso, para esse defeito dela. Ah, não faz mal, é bonitinho assim. É legal pingar água de vez em quando, né? Não, mas eu transformo numa uma coisa neutra, né? Os defeitos que ela tem. Ou as coisas que são neutras, tipo, sei lá, a forma dela, fala, nossa, que forma mais linda, né? Qualquer pessoa acharia normal, uma garrafa normal. Aliás, um dos defeitos da garrafa que eu li ontem no jornal, acho que no Globo, não sei, é que tem mais bactéria numa garrafa do que na privada. Não sei se vocês já viram isso, é bom lavar. Então, isso é um baita defeito das garrafas que a gente nem vê, né? A gente tá pegado a garrafas, de uma forma geral. Mas aí, as qualidades neutras dela, que sei lá, a forma, por exemplo, eu acho super bonita. Ai, que legal essa forma, né? E as qualidades, né, as características positivas dessa garrafa aparecem em 3D, assim, para mim. Ah, isso aqui, essa cor de rosa, tão linda esse cor de rosa. Ai. Então, o apego faz isso. Ele eleva todas as características, então, de negativo para neutro, de neutro para positivo, de positivo para 3D, né? E aí a gente quer, obviamente, na sequência a gente se agarra, né? Então, realmente, o apego, a essência do apego é uma exageração, se é que essa palavra existe. É exagerar as qualidades daquilo que a gente vai, na sequência, agarrar. A gente não percebe isso, né? A gente logo vê que a gente quer, a gente agarra. Mas antes do agarrar, tem essa distorção cognitiva, vamos dizer assim, né? A gente vê as coisas de uma forma mais maravilhosa do que elas de fato são. Então, isso é uma qualidade do apego. Aí a aversão, quando a gente vê alguma coisa que não é agradável, que né, que a gente não gosta muito, aí a gente não quer ver, não quer nem ver. Negação, né, como a Luma está falando. Aí ela fala que, deixa eu só tirar essa, ops, e tirar essa marca aqui, só para eu não se confundir depois. Então, a bifurcação na estrada. O propósito da prática é nos habituarmos à abertura. Isso significa que nós precisamos entender a mente reativa. Como é que a gente experimenta a diferença entre reagir e estar aberto? Então, essa prática que a gente fez agora, por exemplo, a gente pode experimentar, né? Como é que é eu poder manter uma qualidade de abertura da minha consciência, ainda que eu esteja percebendo tudo que está acontecendo, né?
como se fosse um foco amplo. O Lama também fala assim, o Lama Wallace fala assim, a gente não precisa, quando a gente fala em foco, normalmente a gente tem a sensação de que ele precisa ser estreito, né? Mas ele não precisa ser estreito, pode ser um foco aberto. As câmeras não têm grande angular? Tem lentes grande angular? Então, a mesma coisa, a gente pode manter o nosso foco aberto, percebendo todas as coisas, sem precisar focar estreitamente em alguma coisa, né? Essa qualidade de abertura, ela é muito importante para a gente desenvolver sabedoria. Nesse nível aqui que a Lama vai entrar, né? Que a Lama Elizabeth vai entrar. Então, manter a abertura, né? Se habituar com a abertura, significa que a gente precisa entender a mente reativa, a mente que fica reagindo às coisas, né? Como experimentamos a diferença entre reagir e estar aberto, ou ficar aberto, né? Em que ponto nós decidimos entre seguir as tendências habituais do exagero e da negação, né? Do apego ou da aversão, ou tentar alguma coisa nova? Onde é que fica a bifurcação na estrada? Que horas que acontece isso que a gente poderia escolher outra coisa? Precisamos explorar essas duas experiências, reagir, estar aberto. Reagir, estar aberto. Reagir, estar aberto de novo. Nós começamos a ver a diferença. É um processo de refinamento. A nossa investigação desenvolve uma inteligência discriminativa que nos conduz a uma direção positiva. Positiva nesse sentido, né, da abertura, de manter a abertura, uma direção que vai ser mais saudável para nós, enfim. Precisamos nos fazer a pergunta se a gênese da nossa confusão, se a origem da nossa confusão está em nosso hábito de fugir do estado aberto, o que aconteceria se nós habituássemos a estar abertos? Surpresa, outro koan. É muito louco isso, né? Mas, em outras palavras, como é que a gente troca esse hábito de reagir, de ficar categorizando? Nossa, acabou o capítulo. Eita. Como é que a gente pode ultrapassar essa nossa tendência, né? De imediatamente categorizar tudo que a gente experiencia entre agradável, desagradável e neutro e reagir a isso, né? Porque essa categorização ela vai surgir sempre, assim, não vai ser fácil de eliminar, não vai ser muito agora que a gente vai eliminar esse hábito, vamos dizer assim, da nossa mente, né? Mas a gente pode criar um hábito de, em vez de, quando a gente categoriza, né? A gente imediatamente reage, ainda vê a categorização surgindo como mais uma coisa que está surgindo na nossa experiência e simplesmente não reagir. Isso é mais possível. O pessoal do CIB talvez lembre, ou quem fez de algum curso disso de equilíbrio cognitivo, sabe? Algum curso desses do CIB comigo, né? Pelo menos comigo. Talvez já tenha ouvido essa história, assim, que a nossa mente... A gente já comentou aqui também, eu acho. Sei lá, não lembro mais, pessoal. Estou meio velha já. Estou confundindo as coisas que eu falo. Mas, enfim. É que são muitas situações diferentes, né? Que eu vou falando das coisas e depois não lembro onde é que foi o quê, né? Mas a nossa mente, eh, ela tem, ela tem habilidades, assim, né? Que na psicologia budista a gente chama de fatores mentais, né? Então, existem 5 fatores mentais que estão acontecendo o tempo todo. Cada momento que a gente apreende alguma coisa, esses 5 fatores mentais acontecem. Eles estão lá presentes, né? O que vem na sequência pode ser mais ou menos saudável, assim, vamos dizer assim, né? Mas dentre esses 5 fatores mentais que estão sempre presentes, um deles é isso, é olhar para as coisas e categorizar. Isso aqui é agradável, isso aqui não é agradável, isso aqui é neutro. Agradável, desagradável e neutro, né? Chama Vedana esse fator mental. Está sempre presente, sempre vai acontecer, né? Agora, o que a gente faz com isso, como a gente reage a isso, a gente pode trocar esse hábito. Mas pelo que eu entendo, né, pelo que eu entendi, todas as vezes que eu vi o próprio Lama Wallace falar sobre psicologia budista e outros professores, essa categorização ela vai surgir sempre. Ela pode mudar, ela não é sempre igual, né?
A gente pode ver uma coisa como agradável hoje, amanhã a gente olha e fala que tanto faz, outra hora a gente fala. É. Então ela muda, né, com respeito a um mesmo objeto, mas acontece, né? Agora, como a gente reage a esse processo super automático, que possivelmente vai acontecer até essa mente comum nossa se igual com o ex-marido, vai sempre surgir. Ex-marido vai ser sempre ex-marido, né? Mas tem uma hora que o ex-marido vira outra coisa também, né? Não, é que primeiro você gosta, né? Ah, que legal. Sim. Gostou, casou. Aí o ex, É, né? É um exemplo. é um exemplo. Muda. Mas às vezes no próprio ex-marido, no próprio marido, né? Sim, A gente olha sim, uma coisa que ele faz, e daqui a pouco a gente, sim. ai, que bonitinho. Tinha um namorado meu, teve uma época que eu estava muito cansada, e eu acho que eu roncava. Aliás, Carol, preciso te avisar isso, viu? Eu roncava. Não que eu vou casar com a Carol, é que a gente vai viajar e a gente vai dormir no mesmo quarto, eu já tô te avisando, Carol, você leva um negócio aí. É... Então, aí ele falava assim, eu falei, mas por que você não me acorda? Ele falou, um dia ele comentou, nossa, hoje você roncou bastante. Eu falei, por que você não acordou? Ai, não, é porque eu acho tão bonitinho. Imagina, isso é só namorado que acha bonitinho. Depois de um tempo, você quer matar a pessoa, né? A Carol talvez ache bonitinho um dia ou dois, depois ela ia querer me matar. Mas não é sempre também que acontece, viu, Carol? Não se apavora. Mas, mas é isso, às vezes a gente vê uma coisa que daqui a pouco a gente vai odiar e a gente acha tanto faz, ou a gente gosta. Enfim, muda, né? Pode mudar, não é que é sempre fixo, mas sempre acontece. É isso que eu quero dizer. E de alguma forma a nossa mente categoriza, né? Agora, como a gente reage a isso, ou seja, sustentar a abertura sem tomar uma ação com base nessa categorização é um grande avanço na prática, né? Se não, amores, não dá para a gente cultivar a compaixão como uma qualidade ilimitada. A gente sempre vai enviesar. Enquanto a gente tiver essas preferências, né? A gente sempre vai enviesar o que vem na sequência. Então, a equanimidade é isso. É manter abertura frente a essas categorizações, né? Em outras palavras, a Alma está falando de equanimidade, na verdade, do jeito que eu entendo. O que vocês acham? Não é? Porque o que seria manter abertura frente a esse exagero, que é quando a gente quer se apegar a alguma coisa, ou frente à negação, que é quando a gente quer se afastar de alguma coisa, né? É um nível de equanimidade que eu acho que ela está se referindo aí. O que não significa dizer, sempre a gente pode. A gente sempre precisa lembrar disso, né? Tem duas coisas importantes, eu acho que a gente precisa lembrar. A gente está falando. Oi, Vani. Ué, você foi a primeira a chegar. Você saiu e se atrasou? Aí foi ele abriu antes de mim. Ela chegou nos antes de mim, aí ela se atrasou. Não, cheguei agora. Foi? Então foi alguma outra Ivone. Acho que foi a Ivone, é outra Ivone. É, foi a Ivone, é outra Ivone. Pensei que era você, que você tinha chegado antes, tinha se atrasado ao mesmo tempo. Assim. É verdade. Desculpa, Ivone. Então, o que não significa? Primeiro, a gente está falando de reatividade, né? Ou seja, de agir automaticamente, não é? Então, vamos supor, a gente vê alguma coisa desagradável, automaticamente a gente se afasta. Não tem problema nenhum se isso não significasse que a gente vai desenvolver estratégias muito sofisticadas para se afastar cada vez mais. E que a gente vai restringindo o nosso universo de experiências, né? Esse é o ponto. E por isso a gente vai deixar de conseguir expandir qualidades muito importantes que são amor, compaixão, alegria empática, né? E a própria equanimidade, né? Então, a equanimidade, ela é muito importante em qualquer etapa do nosso caminho, né? O que não significa dizer que a gente vai ver alguma coisa que é prejudicial, é negativa ou é errada, né? E vai falar assim, não, agora eu estou desenvolvendo equanimidade, tudo é maravilhoso. Também não é isso, não, né? Significa simplesmente não reagir automaticamente. Agora, como diz o Geshe Pende, erro é erro, né? E precisa ser combatido. Só que não a partir da aversão, da raiva, do, né, medo.
Também se atrasou. Tá bom, a gente tá terminando o capítulo, esse que a gente parou semana passada. E a Lama tá falando dessa qualidade de abertura, né? Capítulo 5. A gente tá terminando o capítulo 5. Então, manter a abertura não significa não tomar ações, né? Mas significa não tomar ações com base numa mente aflita, que está querendo se livrar, que está respondendo aos automatismos dela, né? É isso que significa. Certo? Porque a gente pode se atrapalhar aqui, né? Não significa começar a gostar de tudo. Equanimidade não é gostar de tudo. Pegar tudo que eu não gosto e transformar em gosto. Não é isso. Isso é apego, né? Então é a base do apego, assim. Não é. É enxergar as coisas claramente para além do gosto, não gosto, tanto faz, que é uma reação muito automática e muito burra. Burra no sentido de não ter sabedoria. Ela é reativa, simplesmente. É kármica, né? Ontem, nesse trabalho que uma turma do Einstein apresentou, uma menina trouxe uma fala super bonita do Thich Nhat Hanh, que eu não vou lembrar, não vou saber, eu não vou saber reproduzir mesmo, mas é como se fosse assim, ele explica a equanimidade como sendo olhar para tudo de um ponto de vista mais elevado, como se a gente fosse pro topo de uma montanha e olhasse para toda a paisagem. E quando a gente está no chão, às vezes uma montanha está aqui, outra montanha está aqui, a gente não enxerga além das montanhas, né? Então, é como se a gente pudesse ir para o topo da montanha e olhar tudo daquela perspectiva. Agora, mesmo olhando dessa perspectiva, tem coisas que vão ser positivas, negativas, neutras, e a gente pode ser que escolha tomar ações com relação a isso, ou não, né? Às vezes não é possível, às vezes não tem o que fazer, né? Eu acho isso bem importante. Daqui a pouco, senão a gente vai desenvolver uma falta de sabedoria que vai no sentido oposto da categorização, né? Que é uma falta de sabedoria que é não discriminativa. Não é isso que a gente está querendo, né? A gente está querendo ter mais discernimento mesmo, né? E o discernimento não vem de jogar tudo no mesmo saco do gosto, por exemplo, né? Não é assim também. Certo, Chuchus? Vamos seguir? Vocês, por favor, falem também, né? A Jamie, sei lá, todo mundo pode abrir o microfone na hora que vocês quiserem. Eu tô adorando. Achei que você foi muito bem, assim, na sua reflexão. É Que a seria esse Ludmilla. usuário do Zoom? É a Lud, né? É a Ludmilla. É, Lud. Putz, você complica a nossa vida. Deixa eu escrever aqui, Lud. Oh, meu Deus. Pronto, pronto. Já deu uma pista aqui. Tá bom, meus bens. Oi, Gê, vou falar uma coisinha também. Eu acho que Também. a equanimidade, ela aflora os meios hábeis, né? Quando você está Uhum. nessa posição. Ela deixa os meios hábeis surgirem, né? Porque senão a gente vai só ser arrastado do jeito que a gente sempre foi, né? Não surge meio. Ontem essa minha aluna ela se atrapalhou porque era um tema muito budista. Ela pegou do livro do Alan Wallace das 4 incomensuráveis, né? Mas o Alan Wallace fala que a equanimidade ela é fundamental para o método. Ou seja, método, né? No caso de sabedoria e método, quando a gente fala na visão budista, método é justamente os meios hábeis, né? E é compaixão, poder agir com compaixão, amor, tal. E a equanimidade é super importante para isso, porque senão a gente vai continuar sendo tendencioso, né? Assim, fazer coisas para apoiar as coisas que a gente é a favor, fazer coisas para se livrar do que a gente é contra, e não vai surgir nenhuma grande ideia. A gente não vai encontrar nenhuma habilidade, né? Agora, se a equanimidade surgir, aí sim. É isso mesmo, os meios hábeis vão aflorar. Exatamente. Mas, né? Engraçado que tem alguns professores, né? Tipo o próprio Alan Wallace, né? Ele ensina a equanimidade como a última qualidade incomensurável. Então, primeiro amor, depois compaixão, depois alegria empática, depois equanimidade, né? Como se a equanimidade fosse uma. E é mesmo também, né? É uma forma de. Porque não dá para explicar tudo junto também, né? A gente tem sempre que escolher uma ordem, né? Mas a ordem, às vezes, faz diferença, assim, né? Então, é como se quando a equanimidade vem no final, é como se ela
ela police todas as outras qualidades, né? Mas o Gespenst, por exemplo, e o método do Tsongkhapa, a equanimidade vem primeiro. Então, primeiro, você tenta eliminar essas preferências. Depois, você desenvolve compaixão. É diferente, né? Um método diferente, assim. Mas eu gosto dos dois, assim. Eu acho que os dois fazem sentido, mas tem efeitos diferentes, eu acho. Você primeiro... Porque você já toma uma porrada de sair... Quando você primeiro desenvolve a equanimidade, você já vê a dificuldade de saída. Fala, meu, como é difícil, né? Olhar para todo mundo de um lugar mais profundo, assim, olhar para uma pessoa que está fazendo um monte de besteira e falar assim, meu, no fundo, ela está querendo ser feliz e se livrar de sofrimento, assim como eu. Só que ela está atrapalhada. Pouco mais que eu, talvez. Ou não, também, né? Um pouco mais que eu do meu ponto de vista, né? Tem sempre esse probleminha básico de perspectiva, né? Mas a gente pode, já de saída, ver a dificuldade de fazer isso, né? Eu acho que é bem legal também, é um método bem legal. E pode, já de saída, dar uma dimensão do como esse trabalho é profundo e demanda, realmente, né? Para a gente poder avançar. Vamos seguir aqui, vamos ver. Capítulo 6. Conhecendo as coisas. Então, quando falamos de tendências reativas, de exagero e negação, podemos nos perguntar, estamos reagindo a exatamente o quê? Pense nisso, como é que você percebe as coisas? E por que você responde a elas dessa maneira específica? Não, o que é? Quando a gente olha bem para... É muito louco, porque quando a gente olha bem direito para o que a gente está reagindo, pode ser que a gente fale, nem sei por que eu estava me sentindo assim. Se a gente olhar bem direito, né? Soltar todas as camadas de reatividade, a gente olha bem para aquela coisa ali, por que eu estava reagindo assim? A gente nem lembra mais por que era. Nós temos diferentes maneiras de conhecer as coisas. A forma mais comum de conhecer as coisas é por meio do nosso hábito de objetificá-las, transformar em objeto, né? Isolar do contexto. Então, por exemplo, frequentemente nós falamos sobre a objetificação das mulheres. Quando objetificamos alguma coisa, nós desenhamos uma fronteira ao redor dela. E a partir daí, só podemos conhecê-la de modo limitado. A gente tira do contexto, né? Quem é, por exemplo, aquela mulher sensual do outdoor? Aquela em um vestido preto maravilhoso segurando um martini? Quem é ela além daquela imagem unidimensional que nos é apresentada? Uma imagem baseada em nossas fantasias, desejos e inseguranças. Sem dúvida, ela anseia pela felicidade como todos nós. Ela também sente a dor que acompanha esse desejo, que é comovente e belo a seu modo. Está além, né, desse recorte que a gente faz. Seres humanos são complexos. Nós temos momentos de frescor, momentos de podridão. Temos momentos criativos e momentos destrutivos. Somos loucos e previsíveis, gloriosos e miseráveis. Algumas vezes, seres humanos parecem ser a mais inferior forma de vida do planeta. E subitamente encontramos alguém fazendo algo brilhante, comovente, humano. Há uma profundidade e uma riqueza em um ser humano que não conseguimos, em momento algum, capturar ou apontar. Na realidade, tudo é desse modo, como a areia movediça. Tente encontrar as coisas se você puder. Né? Exatamente aquela essência dura, imutável, né? Tente encontrar isso. Tente encontrar as coisas antes de objetificá-las, antes de confiná-las em conceitos, adulterá-las ou embelezá-las, exagerando ou negando sua existência. Você percebe onde eu estou querendo chegar? Isso não me dá nada. O que não estamos vendo. O que a gente não está vendo quando a gente encapsula, né? Alguma coisa. O que a gente está deixando de ver ali, né? O que a gente não está mais vendo. Você percebe onde é que estou querendo chegar? Não importa quanto esforço nos empreguemos em procurar, nos reinos da ciência, psicologia, qualquer outro, nunca encontraremos uma conclusão absoluta no mundo das coisas. O mundo que objetificamos nunca
nos oferecerá uma experiência plena. Uma experiência plena surge unicamente da nossa habilidade em conhecer a verdade da incoisitude. Putz, coitada da Lia. Quando eu vejo essas traduções, eu falo, como é que a Lia fez essa hora? Devia ser nothingness ou thinglessness. Em inglês, né? Porque o inglês tem essa beleza, né? Eles criam palavras toda hora que eles querem, eles criam uma palavra do nada. Mas é isso, incoisitude, quer dizer, a impossibilidade de realmente isolar uma coisa. E ainda assim, porque o que a gente tenta fazer quando a gente objetifica, né? A gente objetifica, ou seja, a gente isola do contexto, é um recurso da nossa mente, faz parte da cognição. A gente isola alguma coisa, por exemplo, no campo visual, né? A gente tem o campo visual, por exemplo, bem simples, uma coisa bem rasa para a gente falar sobre o que a Lama está explicando. Vamos supor no campo visual, né? O nosso campo visual, quer dizer, todo esse monte de imagens que a gente está enxergando, se a gente quiser enxergar melhor uma das coisas que a gente está enxergando, a gente precisa isolar do contexto do campo visual, não é? A gente precisa, por exemplo, a bendita da garrafa. Se eu estou enxergando o meu campo visual e a garrafa está no meio, e eu quero ver melhor a garrafa, eu preciso recortar essa imagem da garrafa do resto, que não é garrafa, não é? Se eu quiser, o que está escrito nessa garrafa? Será que está alguma coisa escrita embaixo? Será que se eu virar ela... Já sei que vaza. Será que se eu virar ela vaza? Eu preciso isolar, eu preciso recortar ela do campo visual, né? Onde, por exemplo, agora na tela, vocês estão olhando minha tela, né? Vocês não estão nem olhando para a garrafa, vocês estão olhando a tela aqui. Se vocês quiserem olhar melhor para a garrafa que eu estou mostrando aqui na tela, primeiro vocês iriam querer expandir o meu quadradinho aqui, né? Da tela. Não sei se está expandido para vocês, para mim não está, e para quem vai assistir depois também não vai estar. Então tem um quadradinho. Dentro do quadradinho tem um negócio cor-de-rosa. Se eu quiser olhar melhor para a coisa cor-de-rosa, vou ter que olhar para ela. Eu não posso ficar olhando para o armário que está atrás de mim, para minha cara, para a porta. Eu preciso olhar para essa parte do campo visual, né? Isso é objetificar de uma forma bem simples. Agora, a Lama está falando uma coisa mais complexa, que é objetificar uma pessoa. Como é que a gente pode achar que a gente conhece uma pessoa? Qualquer pessoa. Porque significa assim, a gente sempre vai conhecer uma parte da pessoa, né? Um aspecto daquela pessoa. A gente nunca vai ser capaz de conhecer verdadeiramente a pessoa como um todo, tudo que passa na mente dela, tudo que foi acontecendo na história dela, todas as sensações que ela tem por dentro do corpo dela. Nunca a gente vai fazer isso. Não tem como. Nem um objeto também. A gente faz de conta que a gente conhece um objeto, né? Mas eu não sei como é que esse objeto foi criado, quem foi que pintou esse negócio, não pintou, na verdade, quem foi que misturou o corante na massa de plástico, sei lá, que fez essa garrafa. A gente nunca vai saber tudo a respeito de coisa alguma. Como é que é, que moléculas que estão lá, como é que a gente vai saber isso? Não tem como. Nem que a gente explorasse profundamente, a gente não saberia. Mesma coisa uma pessoa, se a gente explorar, conversar a vida inteira com uma pessoa, ainda assim a gente não vai conhecer inteiramente, né? A cada momento, a gente vai estar vendo um aspecto da pessoa. Tem aquela história, aquela metáfora dos cegos, né, tateando um elefante, né? Cada um deles tinha que descrever o que estava experienciando. Nem que juntasse todas as experiências ia dar um elefante. Mas é claro que para a gente funcionar no mundo, primeiro que a gente nem sabe disso. A gente nem nunca reflete sobre isso, a menos que a gente esteja num contexto que a gente está aqui, né? Mas a gente não reflete sobre isso. Ainda que a gente reflita, no dia a dia, a gente precisa, faz parte do funcionamento da nossa mente para a gente poder se relacionar com as coisas, isolar do contexto, né? O problema é que a gente isola, a gente não vê que está isolando, e isso pode ter consequências horrorosas, né? Do tipo objetificação de pessoas mesmo, rotular pessoas, né? Todos os ismos surgem daí, se a gente for pensar, né? Todas as formas de segregação, de Preconceito. preconceitos, tudo surge daí. Né? Preconceito, a gente rotula uma pessoa com base no tom da cor da pele. Imagina o tom da cor da pele.
raio de diferença isso pode fazer, né? Se a gente olhar para uma pessoa, para a complexidade que é um ser humano, como é que a gente pode achar que o tom da cor da pele pode ter alguma importância? Mas não é que a gente acha, não é que vira É. esse inferno né, de Oi, sofrimento. Gê, Oi, posso fazer um convite? pode, claro, É a Ludmilla que está falando. a gente já sabe. É, uma exposição ali no Unibis Cultural falando sobre diálogo no escuro. É uma coisa já bem antiga que é fixo em vários países do mundo e que começou na Alemanha. E é justamente a gente se colocar no lugar de alguém com cegueira. Ai, que bárbaro isso. Esse que você está falando aí agora, eu vivenciei no sábado passado, e foi assim, de grande importância para essa experiência que você está falando agora do livro. É Uhum. uma imersão que você faz consigo mesmo, que uma coisa você está lendo e escutando, outra coisa você está vivenciando. Foi essencial, eu recomendo a todos. Ah, eu tô vendo Diálogo no Escuro, só que eu acho que Isso. tá no Rio de Janeiro aqui. Não, tá no Unibis Cultural, vai ficar até dia 30 de É, mas julho. tem no Rio de Janeiro também, viu? É? Ah, É, então. tô vendo aqui na. Não, eu sei onde você tá falando. Você tá falando ali na Oscar Freire, né? A Isso Ana deve mesmo. saber. Você conhece, né, Ana? Excelente. A Ana Lúcia conhece? Gente, é maravilhoso. Não é, você não Você já enxerga falou nada, disso. então é como se você fosse cego de verdade. Você até come se você quiser. É, Diálogo no É, e Escuro. é maravilhoso e ao vivenciar, mesmo tempo assustador, né? exato, você confiar na pessoa, e é interessante porque você fala assim, e essa pessoa que está me guiando aqui, como ela é? Ela é Ela é branca, ela é cega. preta, ela é isso, ela é aquilo. Aí o cérebro da gente vai fazendo isso, entendeu? Olha, Então, e aí você vai desconstruindo para construir. deixa eu ver se eu. Tô tentando achar aqui o. Eu cheguei no Diálogo no Escuro Rio, porque eu pensei que só existia em São Paulo também, mas não é. Exposição em São Eu, Paulo, tem um eu, Catraca Livre. em- eu, Ah, eu eu achei. viajei uma vez para Israel e eu fui num igual, só que para deficiente auditivo. Nossa, eu chorei a sessão inteira, a coisa mais impactante que tem. É Ah, eu vou, muito gente. Eu doido. já ameacei muitas vezes. Mas tem que entrar na Unibis de São Paulo, né? Sei lá, tem várias cidades aí. Não sei se em Salvador, por exemplo, tem também. Talvez tenha também, né? Não sei. Esse é do Rio. Esse que você postou, Carol. É o mesmo que eu postei em cima. Talvez é um link para São Paulo, aqui dentro do. Porque você vê, diálogo, a exibição em São Paulo, é isso mesmo. Até dezembro. Uau. Mas eu acho que é meio contínua essa exposição, né? Que faz muitos anos já que existe, né? É Faz tempo. contínua. Esse aqui que a Carol postou é São Paulo. Mas você vê, o site é Diálogo no Escuro Rio, né? Devia ter um diálogo no escuro.com.br, né? Mas acho que não tem. Mas esse é de São Paulo. Acho que vale muito a pena mesmo, para a gente ver a dimensão da. A gente tem essas experiências às vezes, né? Do quanto que a gente vê as coisas de um determinado jeito. Até que, por exemplo, você quebra a perna, por exemplo. Uma vez me aconteceu isso, quebrar a perna. Quando você, quando você não pode fazer alguma coisa, você vê as coisas de um outro jeito, né? Você é obrigada a ter uma experiência que é passageira, no meu caso era passageira, mas, putz, por exemplo, eu vi a dificuldade que era. Eu tava com a perna engessada, não podia pisar no chão, e morava sozinha. Eu não conseguia levar um copo de água da cozinha pro meu quarto, porque eu tinha que pular ou ir de muleta, andar para segurar tudo ao mesmo tempo. Puta que dificuldade. As coisas mais ridículas do mundo ficam impossíveis, né? E a gente pode ter uma noção do quanto que a gente toma as coisas por dadas, assim, né? Nas nossas condições, assim, até que muda. Muito legal. E tem uma fala, quando vocês estavam falando dessa experiência do escuro, né, de se aproximar de um deficiente visual, tava lembrando, tem um filme lindo que chama Janela da Alma. Janela da Alma, um documentário com vários. Não é bem um documentário, são várias esquetes, assim, né, de diretores diferentes. E do Wim Wenders,
Não é Janela da Alma? Acho que é Janela da Alma mesmo, que é sobre visão mesmo. E o Wim Wenders, ele fala umas É coisas Janela da Alma. É Janela da Alma, né? Eu nem sei se dá pra achar, porque é tão velho, eu tenho DVD desse negócio, porque eu amava tanto esse filme, amo tanto esse filme. Aliás, é um bom filme para passar nos retiros, viu? Ele fala umas coisas tão interessantes, ele fala assim que ele usa óculos, né? Ele usa um óculos assim, preto. Aliás, o Wim Wenders é meu diretor, eu tenho coleção de todos os DVDs dele. Sou apaixonada por ele. E ele usa óculos, um óculos parecido com o meu, assim, grandão. Aí disse que uma vez ele tentou usar lente, né? E ele achou aquela experiência muito estranha, porque o óculos, para ele, emoldurava o mundo. É como se ele, com óculos ele olhasse uma coisa de cada vez. Aí disse que quando ele tirou o óculos e pôs lente, é como se o mundo inteiro invadisse a visão dele. Umas coisas que só o Wenders seria capaz de falar, né? E ele fala que uma vez ele tentou ficar com o olho fechado, tampado, assim, durante um dia, porque ele tinha uma tia que ele amava muito, que era cega. E quando ele era criança, ele fez isso. Ele quis saber como é que era a vida da tia dele, né? Cega completamente, assim. E daí ele fez essa experiência, né? Que aquilo foi muito comovente, que ele se comoveu muito com a situação da tia dele, né? Muito lindo essas coisas, a gente conseguir mesmo, realmente, né? Tem, pelo menos por um tempo, assim, se colocar... Eu fui no Museu do Holocausto também, Ana, você falou de Israel. Eu fui no Museu do Holocausto em Washington. E ali você passa por dentro de uma exposição você recebe um passaporte, assim, um documento de identificação, como se você fosse uma das pessoas que foram mortas no Holocausto, né? Aquilo é uma besteira, mas você olha você recebe aquele passaporte ali e você tenta se colocar naquele lugar, putz, é muito impactante, realmente. Então, isso pode dar uma dimensão para nós, né? Do quanto que a gente é congelado, o quanto que a gente congela as nossas experiências, encaixota as nossas experiências. Isso é natural, não tem problema, né? É assim que a gente aprende a lidar com as coisas, né? Mas seria maravilhoso ter noção disso, né? Deixa eu ver. Oi, Ana, fala, querida. Oi, Gê, não sei se você chegou a ver, em São Paulo teve um Museu da Empatia também, que Eu não fizeram, acho que fui, um mas eu negócio meio... vi. Você calçava os sapatos da pessoa e colocava um fone de ouvido e ouvia a pessoa contar a própria história, que é o termo Nossa. calçando os sapatos, né? Aham, do Que é outro, se né? colocar no lugar do outro. Eu gostaria de ter visto, porque isso que era muito emocionante Ai, eu mesmo. sou Você muito realmente... mané. Por que eu não fui, né? Pois é, deve Eu acho ter que era sido no bem bacana. Sesc Pompeia, ainda por cima. Não tem nem desculpa de falar que era longe da minha casa, que é do lado, dá para ir a pé. Bem Eu acho bacana. que... Eu vou falar para mim mesmo, não percam mais essas oportunidades. É isso aí, Carol, Ed, é esse filme mesmo. Gente, guarda esse link aí, assista esse filme. É lindo, é lindo. E é sobre isso, né? Como é que é o mundo de pessoas que são diferentes da gente, né? Bom, um voto de não perder mais as exposições. Isso, vamos fazer esse voto, todos nós. Não vamos perder mais as exposições. Pelo menos essas que tiram a gente do conforto, né? Tirar do conforto é uma boa coisa, porque o conforto é justamente onde os nossos karmas estão todos bem colocados, assim. O Lama Santen fala isso. Quando você se sente muito em casa, muita vontade, é porque você está agindo com os seus karmas, assim, sem nenhum impedimento, né? O karma está funcionando tranquilão, assim, né? Super tranquilo. Aí a gente fala, tô em casa, tô me sentindo... E a gente busca isso, né, gente? A gente busca esses confortos, né? Então, quando a gente é arrancado do conforto, é uma boa coisa, melhor que seja voluntariamente para a gente treinar, né, amores? Porque, como diz o Lama Santa, eu não quero preocupar vocês, mas pode acontecer de um dia a gente ser arrancado do conforto na marra, né? A fala do Vivenders é demais, assim. Vale muito a pena assistir esse filme. Eu vou até, deixa eu ver se eu deixei guardado. Deixei. Vou postar no nosso grupo também no WhatsApp, para quem não está assistindo. Deve ser, às vezes eu recebo umas mensagens, a gente comenta alguma coisa aqui no grupo e a pessoa vai assistir a gravação. Ela nunca acha o que a gente está falando, né? Então agora eu tenho tentado me lembrar de colocar na descrição do grupo, ou pelo menos no WhatsApp, na descrição do vídeo, ou pelo menos no WhatsApp, o que a gente está falando, né? Porque
Putz, deve dar muita raiva, né? De não poder saber do que a gente está falando. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos ver. Então, uma experiência plena significa isso, né? Que se a gente pudesse enxergar todos os aspectos de uma determinada coisa. E é impossível, né? A verdade, e essa é a realidade. A gente pode pensar, não, mas tem uma discussão assim, né? Como é que Deus veria as coisas? Porque Deus não sabe de todas as coisas, Deus não conhece tudo. Então tem uma busca da ciência maluca, assim, de descobrir qual é a visão de Deus das coisas. Você acha que tem alguma possibilidade? Não existe possibilidade, né? Porque não tem. Porque, na verdade, qual que é a visão da budista desse assunto, né? É que justamente a natureza mais fundamental de todas as coisas é a própria vacuidade, né? É justamente esse fato de não ser possível coisificar, de não ser possível encontrar essa natureza única, inerente, imutável. Não existe isso. Essa é a natureza das coisas. Pode ser bem frustrante, né? Porque é como se fosse o não achar. Quem foi que falou isso esses dias? Acho que o Eric. Acho que o Eric na... Putz, será que foi? Acho que foi o Eric no ensinamento que ele deu sobre o Bardo do Sonho, pessoal. Putz, vale muito a pena assistir. Tá no meu Facebook, Instagram, tem tudo que é lugar. Ele... Acho que foi ele que falou que quando a gente não acha alguma coisa, normalmente, na vida, é ruim, né? É uma coisa horrível. Putz, sei lá, eu perdi meu celular e não achei. Aí é horrível falar, não achei, é uma coisa negativa. Agora, nesse caso, quando a gente está investigando a natureza das coisas, a gente falar, eu não achei a essência imutável, única, blá, das coisas, é uma boa coisa, a melhor coisa possível, o melhor resultado possível é não achar, né? Mas não achar porque não tem o que ser achado, na verdade. Não é não achar porque eu procurei e não achei, viu? Desculpa. Talvez eu tenha procurado, não tenha procurado direito. Um dia o Lama Santa, o Lama Nossa fala assim: você perdeu o telefone na bolsa, né? Você perdeu o telefone. Aí você vai pegar a sua bolsa e vai dar uma olhada assim: ai, cara, não achei meu telefone. Não é assim, você vai girar a bolsa, jogar tudo que tem dentro da bolsa na mesa, vai olhar bem ali e falar: realmente o celular não está aqui. A minha bolsa é vazia de celular. Não tem celular na minha bolsa que possa ser encontrado. É isso esse é o não achar, né? É o não encontrar aqui. E essa que é a natureza das coisas. É tipo um filme que o fim não chega a conclusão nenhuma, é mais ou menos isso aí, né? Pode dar uma... Ai, meu, sério que não tem o que achar? Não tem o que achar. Esse é o resultado. E é bom. Então, é a incoisitude aí, né? Que a Lia traduziu. Deve ser thinglessness. Uma coisa que não tem coisa dentro. A verdade é que não há coisa nas coisas. Só que parece papo de maluco, né? Se a gente acaba de chegar assim e ouvir uma coisa dessa. Fala, meu, o que essas malucas estão falando? Filme francês, exatamente. Filme francês. Porque a gente sempre espera um desfecho, né, para as coisas. O que é que tem nas coisas? Então, tem uma não coisa, sacanagem, é filme francês, realmente. Então, quando falamos da ausência de fronteiras das coisas, estamos nos posicionando para conhecer a sua verdade, ou a sua essência, né? Como vimos antes, não podemos encontrar fronteira verdadeira ou limite para qualquer coisa, porque todas as coisas existem independência de outras coisas. Quando experimentamos a interdependência e a natureza sem fronteira das coisas, nós não sentimos o peso do mundo sobre nós, um mundo em oposição a mim. É sempre uma relação de interdependência, né? Em vez disso, nós sentimos a abundância do mundo, e nós somos parte dessa abundância. Quando nós paramos de objetificar as coisas, a verdade é que não temos nada mais a que reagir. A gente reage às coisas que a gente tenta, né, apreender, solidificar. É a isso que a gente reage. Se a gente não solidifica mais, é como se não tivesse mais apoio, né, para a reação acontecer.
Isso é iluminação, basicamente, né, pessoal? Não sei se vocês entendem isso. Do que a Lama está falando, né? Então, vamos ver. Tolerando as coisas. Essa palavra é tão ruim, mas tá certo, né? Tolerando, em tibetano, a palavra zopa é normalmente traduzida como paciência, persistência ou tolerância. Não acredito que tenhamos uma palavra que descreva a profundidade e o sentido dessa palavra. Nós não temos. Nem no inglês não tem, em português menos ainda. Pelo menos não encontrei ainda. Porque tolerância dá a impressão que é uma coisa que a gente aguenta, né? Não é que a gente compreende profundamente e não reage, né? Mas puta, eu aguento. Tolerância religiosa. Eu acho horroroso esse termo. Mas não sei qual que seria um termo melhor. Mas tolerância religiosa, tipo, ó, eu tolero que você tenha uma religião diferente da minha. Eu odeio, se eu pudesse eu matava, mas eu tolero. É meio que assim, né? É muito ruim. Mas não tem outra palavra melhor, por isso que a gente tem que estudar, né? Ainda que Zopa tenha muitas definições, a mais provocativa que encontrei está descrita por Patrul Rinpoche, yogi andarilho do século XIX, no seu texto As Palavras do Meu Professor Perfeito. Esse livro é um ringue. Você começa a ler esse livro, você entra num ringue e começa a apanhar. E toma um nocaute atrás do outro, assim, porque é impressionante o tanto de porrada que o Patrul Rinpoche dá na gente. Acho que é o livro mais duro que eu acho que existe sobre Lamrim, né? Sobre o caminho. Ele descreve Zopa como habilidade de suportar a verdade da incoisitude ou da ausência de fronteiras das coisas. O que significa tolerar a incoisitude? Boa pergunta, né? Normalmente, tolerar alguma coisa significa aturar essa coisa, isso aí, aguentar, né? No começo, toleramos coisas. Nós toleramos coisas que não podemos mudar e coisas que preferimos não confrontar por medo das consequências. Toleramos o café no escritório, o cachorro do vizinho, aquela espinha chata que sempre aparece no nosso queixo e as idiosincrasias nossas e dos outros. Tolerar a ausência de fronteiras das coisas, zopa, é diferente. Significa mudar a nossa atitude. Olha que definição mais maravilhosa de paciência, que não é paciência também nesse sentido comum, né? Mas essa perfeição, né? Zopa é uma das perfeições, é a perfeição da paciência. Significa mudar a nossa atitude em relação às coisas em si, sejam elas o que forem. Um estado de mente desafiador, o belo avermelhado de um pôr do sol refletindo em uma montanha, experiências de meditação agradáveis ou desagradáveis, o nosso chefe. Experimentamos uma mudança de hábito quando paramos de objetificar, embelezar ou fugir da riqueza da expressão. Começamos a conhecer as coisas de um jeito diferente. Suportar ou tolerar a incoisitude significa não fugir de uma experiência, mesmo quando ela parece grande demais. Mas não é só não fugir, né, e ficar ali tolerando aquela experiência, que a gente não entende direito a complexidade. Tem uma explicação também para essa qualidade da paciência, que é compreender a complexidade de todas as situações da nossa experiência, toda a experiência nossa. É complexo sempre, né? É sempre relacional, não tem nada que seja fixo. É um inferno viver nessa situação, pode parecer, né? Como assim que não tem uma coisa que seja fixa, não tem chão onde eu possa me apoiar para sempre? Pois é, não tem, né? E essa é a perfeição da paciência. É muito complexo demais, assim, né? Então a gente pode, como a Lama disse aqui nesse finalzinho dessa frase, a gente pode não fugir de uma experiência mesmo quando ela parece grande demais, né? Mas não fugir significa se manter aberta, né? Significa continuar interessada pelo que é, ainda que a gente não consiga pegar na mão, falar, é isso aqui, né? Então, não. Nunca é, né? O modo como conhecemos as coisas depende da mente.
Nada além disso. Não tem outra forma de a gente conhecer as coisas a não ser pela nossa consciência, pela nossa mente. Muitos de nós temos momentos de profundo contentamento. Oi, fala, Má. Assim, ó, só naquela parte ali do experimentamos a mudança, a Estela tinha feito esse estudo desse livro lá no SEB, aqui no SEB. Uhum, E eu tomei nota no livro aqui dessa palavra desfrutar. uhum. Aí eu fiquei pensando, porque, né, tanto do fugir, não é nem fugir, nem, né, achar o máximo, mas desfrutar, deixar a experiência. Deixa ser como é, né? Então só É pela porque não dá palavra para. assim que. É boa, é realmente boa, né? Desfrutar da É, experiência como ela é, ainda que ela seja negativa. É que é difícil falar de desfrutar de uma experiência que é dolorida, por exemplo, né? é, é, mas Mas é. Mas sim, seria isso. Na perfeição da paciência seria mesmo isso. Olhar para todas as experiências e ver a magia que tem por trás delas, né? Como elas surgem. Nossa, olha como isso me dói quando acontece assim, né? E ver a magia disso. Como é que uma. Sei lá, como é que uma coisa pode. Ontem eu estava lembrando, a gente estava na aula do. Nós tem falando sobre identidades, né? Eu estava me lembrando quando eu saí da Pfizer, né? Então, as coisas muito idiotas que acontecem nas empresas, né? Então, por exemplo, na Pfizer era um símbolo de poder, assim, só os bons mesmo, que tinham uma sala com o nome na porta, né? Uma plaquinha do nome na porta, assim. Né? E a minha sala, na época que eu fui embora, era uma das maiores e tinha meu nome na porta. Aí, depois de um tempo que eu voltei lá, na Pfizer, não estava mais o meu nome na porta, né? Tinha um outro nome na porta. E é muito louco você ver assim, como uma coisa ridícula, que é um pedaço de plástico colado numa porta, né? Pode representar alguma coisa importante, né? E eu não vou negar, porque me deu um choque quando eu não vi o meu nome na porta da minha sala, sabe? E aí a gente pode olhar para isso ai, puta, meu, não tem mais o meu nome na porta. Nossa, eu perdi esse lugar tão precioso, né? A gente pode se entregar completamente, a gente pode olhar e falar, meu, olha só, um pedaço de plástico pregado numa porta pode, né, significar uma dor. E dar risada disso, isso seria desfrutar, né? Mas é fácil quando é nome na porta. Agora, quando é, sei lá, um problema no corpo nosso, né? Ou alguma experiência difícil, perda de alguém, aí já é mais difícil de falar disso, né? Mas também, no fundo, é a mesma coisa, né? A gente poderia observar como que aquilo que é completo, por exemplo, ai, não vou falar disso, porque mas pode, sei lá, posso falar de uma forma muito, posso banalizar. Mas sei lá, uma experiência que pode ser nosso corpo, por exemplo, vai. É claro que o nosso corpo vai mudar, ele vai piorar. Por exemplo, eu tô ficando velha, obviamente. Oh, mas assim, obviamente, né? Tem muita coisa que eu não consigo mais fazer simplesmente, né? Não dá mais. Meu corpo não vai, né? E a gente pode morrer por causa disso, passar muito mal por causa disso. Ou a gente pode olhar e falar, nossa, realmente o corpo, né? Não dá mais mesmo para fazer isso. Putz, já era o tempo que eu podia fazer isso com facilidade, né? E, não, é assim que é, né? Mas a gente pode também passar muito mal, a gente pode se identificar tanto com o corpo que quando o corpo começa a dar um sinal de falha que vai dar, né? Obviamente. Ah, a Jamie foi embora. A gente pode, sei lá, esquecer, né? Que é isso mesmo, que isso vai mesmo acontecer, né? E resistir, né? Ao que vai naturalmente acontecer. Ou, Gê, na verdade, agradecer, né? Porque a outra opção é não envelhecer, que é a morte. Então, o Pelo que menos que estou você viva ainda. acha? Pelo menos estou viva. Né? Não, De com certa certeza, com forma. certeza. É, E é verdadeiro, né? Não é que a gente é vai pegar a verdade. gratidão e colocar para tampar a dor. Não, Tem a dor de o corpo não ser mais o mesmo, e tem a gratidão porque eu estou viva, tem muitas coisas para fazer e tudo mais. Exatamente. Amores, a gente precisa encerrar. Deixa eu marcar aqui o modo de conhecermos as coisas. Mas esse tema é complexo, né?
Mas é bonita essa tradução de paciência, né? É a paciência de compreender, é isso mesmo, a impermanência, a morte, né? Tudo isso faz parte da experiência de ser humano, né? Isso é paciência, pensa. Se é a noção que a gente tem de paciência. Noção comum que a gente tem de paciência, né? Então tá, meus bens, vamos dedicar rapidamente? Que a gente possa se aprofundar cada vez mais nessa grande verdade, nesse grande mistério, nessa investigação sem fim. Se livrar cada vez mais profundamente de tudo que nos amarra, de tudo que nos faz sofrer. A gente possa se libertar de tudo que nos faz sofrer. E assim ajudar a todos a se libertarem de tudo que faz sofrer. Amorzinhos, semana que vem a gente não vai ter encontro, porque eu vou estar dando retiro para a turma do Einstein. Semana inteira, né? Então a gente pula semana que vem, volta na outra quarta, que é 12 de julho. Tá bom? Então dá tempo de rever, ler o livro da Lama, né? E refletir sobre como que isso bate no nosso coração, né? E aí a gente segue na semana daqui 15 dias. Certo? Obrigada, amores. Muitos beijos. Beijo, obrigada. Obrigada, Obrigada. bom dia. Beijo, beijo. Tchau, Fred. Tchau. Boa noite, Obrigado. gente. Beijo, amores. Beijo. Beijo, Fabi. Eita, que encontro bom. Tchau. Obrigada, gente. Beijo.